um determinado autor, se eu não me engano é Norman Geisler, ele coloca como sendo 5 tipos de apologética principais. O método clássico, o método evidencial, o método do caso cumulativo, o método pressuposicional e o método da epistemologia reformada. Então, quais são esses métodos? O método clássico, ele procura fazer uma defesa do cristianismo, de Jesus, da Bíblia, da existência de Deus, através da lógica, e tenta seguir uma determinada ordem lógica. O segundo, o método evidencial, na verdade, ele é muito parecido com o método clássico, que não defende o cristianismo. Ele foca em você, por exemplo, não precisar utilizar a Bíblia nem o cristianismo para defender a existência de Deus e de outras coisas que tem na Bíblia. Então, utiliza elementos externos. E aí eu parto de um pressuposto, não cristãos também acreditam, mas no fundo, os argumentos que são apresentados por esses dois são praticamente os mesmos. Então, o terceiro, temos o método do caso cumulativo, que procura fazer um acúmulo de evidências. É como se você reunisse um bocado de informação sobre determinado tema e tentasse expô-lo. E o método pressuposicional, que basicamente afirma o quê? Não precisamos de evidências externas. Deus é auto-evidente. Então é como se eu partisse da ideia de que o cristianismo não precisa de argumentação, né, de evidência externa. A existência de Deus, ela é tão auto-evidente, ela faz tanto sentido, que quando você olha para a natureza, para o céu, você já tem essa explicação. Então você não precisa ficar dando explicações a respeito disso, e você também não precisa de evidências externas para tentar provar. É só você dizer que Deus ele existe e acabou. É mais que o necessário. E é um método da epistemologia reformada, é crença natural. Né? É diferente um pouquinho do pressuposicional, por quê? O pressuposicional acredita que a ideia de Deus ela já é auto-evidente, não precisamos de evidências externas. A epistemologia reformada, ela acredita que os seres humanos eles já têm uma crença natural em Deus. Então, o cristianismo não precisa de defesa, só precisa de pregação do evangelho, e essa crença natural que já temos fará com que nós creiamos na existência desse Deus e nessa fé. E aí, esses dois aqui são semelhantes e comuns. Esse daqui tem a mesma lógica desse, como vocês perceberam. Embora tenha alguma diferença, mas a ideia é que Deus é auto-evidente e não precisamos de evidências externas. E esse aqui é o único separado, é o do acúmulo de evidências. Então esses dois métodos, o clássico evidencial, a gente vai entender como eles são organizados. Então temos dois tipos de evidências. Você tem a teologia natural, que é a evidência natural e da natureza da existência de Deus, a gente já citou, e as evidências cristãs. As evidências cristãs são evidências históricas, evidências da Bíblia, e de certa forma ajudam a gente a argumentar. Dentro da teologia natural, nas evidências da natureza, podemos utilizar argumentos históricos e filosóficos. Então, argumentos mais de afirmação, de organizado, ação científica, e podemos ir mais para a área da filosofia, questionamento, fazer perguntas, e a mesma coisa para a evidência cristã. Podemos abordar isso de maneira histórica e filosófica. Sendo que a teologia natural ela é mostrada mais nesse livro aqui, embora ele seja mais filosófico. E esse aqui apresenta as evidências cristãs mais fortemente, embora ele também tenha um pouquinho de teologia natural, e ele também tem um pouquinho de filosofia. E o que é interessante que Craig também separa é que dentro da teologia natural, além de você apresentar argumentos históricos e filosóficos, e na evidência cristã também, você pode apresentar esses argumentos de forma ofensiva ou defensiva. Ofensiva seria você fazer perguntas, indagar a pessoa. A defensiva, basicamente, você apenas responde indagações de pessoas que estão sendo feitas. Então, ambas as apologéticas podem ser utilizadas das duas formas. Evidências e argumentos naturais das origens a favor de Deus são apresentados na apologética, teologia natural. E a defesa, os argumentos e evidências contra ideias ateístas, neomodernas e secularizadas. Faz parte da discussão de fundo. É importante também o estudo da apologética, por quê? Primeiro porque precisamos modificar a cultura, a ponto de o cristianismo não deixar de fazer sentido. Por quê? Imagine que as pessoas começam a achar que o cristianismo não faz mais sentido. O que vai acontecer é que, quando a pessoa evangelizar outra, ela nem vai chegar a ouvir porque para ela não vai fazer sentido nenhum. Então a apologética ela também procura deixar as ideias cristãs e da área do cristianismo como algo que faz sentido para a população, para que todo mundo consiga ainda ouvir e dizer, podemos ouvir o cristianismo porque a base dele faz sentido. Então é uma modificação cultural também para que as pessoas fiquem mais abertas também para receber o evangelho e o cristianismo como um todo. Também para a evangelização. Além de, culturalmente, as pessoas ficarem com facilidade de ouvir, podemos utilizar a apologética, argumentos racionais da fé cristã, para mostrar que Deus existe e para levar a pessoa a crer em Deus. Além disso, o primeiro argumento que você recebe é um argumento que é subjetivo, um argumento do Espírito Santo. É um argumento que você vai ler na Bíblia e Deus vai te provando internamente que aquilo existe. Além da primeira camada, imagine que você tivesse uma segunda camada, onde não só o Espírito Santo te convence, mas você tem afirmações e argumentos racionais
para defender e para acreditar que a fé cristã ela é verdadeira. Então você, com essas duas camadas, você fica muito mais protegido e protege muito mais sua fé de qualquer impasse e qualquer crítica contra o cristianismo. E você vai ter mais certeza de que aquele caminho que você está seguindo é o caminho que faz mais sentido, é o caminho mais correto cristão.